Eu acho que vocês não estão entendendo muito bem ou estão pegando informação nos lugares mínimo equivocados. O que eu mais tenho visto é uma galera desperdiçando dinheiro na hora de montar o PC e tendo uma configuração horrível. Sim, galera, a gente precisa falar sobre o desperdício na hora de montar o PC. Muita gente está simplesmente perdendo dinheiro e cometendo erros inacreditáveis na hora de montar o PC ou na hora de comprar, configurar a sua máquina. Então, se você quer montar um PC sem perder dinheiro, sem cometer esses erros absurdos que estão cometendo, vem comigo que eu vou te ajudar nisso. Ué, nossa, eu esqueci de desligar a câmera de novo. Será que eu tô ficando louco? Aliás, loucura mesmo é viver sem insider hoje em dia. Como você pode ver, eu já peguei mais produtos pra completar o meu guarda-roupa. Aliás, aproveitando que a câmera tá ligada, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vocês já devem ter ouvido várias coisas boas sobre as camisetas da Insider por aí, mas quando você veste ela de fato, putz, aí o sentimento é realmente revolucionário. As peças duram muito, pra você ter uma ideia, ainda tem a minha primeira Insider e de quebra ajuda o meio ambiente. Nem passar elas você precisa, porque elas desamassam no corpo. Eu diria que é uma parada bem disruptiva e que no fim das contas as tecnologias que o tecido tem vão te ajudar a tancar o dia a dia com mais praticidade. Aí é só escolher a cor que achar mais da hora e fim de papo. Você achou pouco? Essas camisetas não desbotam e são anti-odor. Não tem como sair perdendo nessa, na moral. Se você curtiu e quer pegar umas peças pra você, vai que tá rolando a Black Week da Insider até o dia 28 do 11. Eles estão com uma porrada de promos e frete grátis. Tech T-shirt gola U, Tech T-shirt gola V, Daily T-shirt, cueca Comfort, cueca Performance e Undershirt Everyday Shorts. É só entrar através desse link que tá na descrição e vai fuçar o site. Tem até uns kits lá pra você economizar ainda mais nas compras. E falando em economizar, clicando nesse link que tá na descrição tem um cupom de desconto que já entra direto no carrinho. Daí com esse cupom, mais os preços que já tem bem caprichado, você consegue até 40% de desconto. Entra lá agora, experimenta esse conforto que é coisa de louco e ainda apoia o meu conteúdo. Bora revolucionar o guarda-roupa com conforto e estilo. E antes de mais nada, vamos lá. Eu acho excelente que cada vez mais pessoas estejam trazendo conteúdo sobre hardware, sobre PC. Isso é muito bom. Mesmo com esses erros que eles acabam cometendo, ainda é bom. Porque, claro, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, eu tô aprendendo a cada dia, inclusive aprendo com vocês. Mas eu também já cometi muitos erros lá atrás, que algumas vezes foram corrigidos por vocês, ou algum conhecimento que eu não tinha na época. Mas isso não pode ser desculpa para eu trazer desinformação para vocês. E isso tem acontecido bastante. O maior erro que se comete na hora de montar o PC é simplesmente procurar uma fórmula pronta. Existem algumas fórmulas prontas. É o mesmo que todo mundo quer, é o médio, né? Tipo, um Big Mac agrada a grande maioria das pessoas, resolve o seu problema e é uma montagem meio padrão. É difícil você errar nessa receita. Não quer dizer que vai atender especificamente o que você está procurando. Essa é a maravilha do PC, mas também é um dos grandes erros que você pode cometer, comprar aquela configuração achando que vai resolver o seu problema específico. De repente você viu seu amigo com um PC bacana e fala, nossa, que PC legal, eu quero jogar esse jogo aqui e aquele PC do meu amigo parece muito bom. E aí você vai lá e compra a mesma configuração e se decepciona depois. Por quê? Você pode simplesmente ter comprado um PC que vai muito bem de repente para rodar um CS, mas vai muito mal para rodar um Warzone da vida, para rodar um jogo mais pesado, um lançamento que saiu. Então existem diferentes configurações para o PC. Essa é a grande maravilha. E nessa hora de configurar também ocorrem esses outros erros. Escolher o CPU eu acho que é uma das formas mais fáceis de você começar o seu setup, porque ele determina muito, né, sobre como você vai montar o restante do setup, qual vai ser a placa-mãe, qual vai ser a memória, mas mesmo na hora de escolher o CPU, as pessoas acabam se emocionando. Todos os meus streamers, youtubers, influenciadores favoritos estão montando o PC com um Intel Core Ultra 9, um Intel Core i9, com um Ryzen 9, com um Ryzen 7, um i7. Então eu imagino que eu preciso disso caso eu queira ter a mesma performance que eles estão tendo. E esse é um erro bem comum, as pessoas costumam gastar muito em CPU. Então a dica que eu deixo pra você é, descubra o CPU que você precisa. Não sai comprando o CPU mais top que você encontrar, porque fala assim, olha, nossa, esse CPU aqui por esses tantos de dinheiros, eu acho que resolve o meu problema. O CPU sozinho, ele não resolve o problema com jogos. Na verdade, gasta-se muito em CPU. Se você gasta muito no CPU, você fica sem pra placa de vídeo. E a placa de vídeo, ela determina muito sobre a qualidade, quantos FPS você vai ter em qual qualidade. Claro que isso não se aplica tanto se você vai jogar competitivo, mas mesmo pra jogos competitivos,
eles não costumam tirar proveito máximo desses CPUs mais caros. Não funciona da forma que você imagina, de quanto mais eu gasto, mais FPS eu ganho por real investido. Chega num certo ponto que isso não acompanha mais a curva. Não gaste muito em CPU e deixe nada para sua placa de vídeo. Quer uma dica? Ryzen 5, Core 5, Core Ultra 5, nessa faixa você tá muito bem para jogar, né? Os atuais têm pelo menos 6 cores e 12 threads ou mais, e para hoje é suficiente. Você até consegue mais FPS com outros, por exemplo, com um processador com empilhamento de cache 3D, mas não adianta nada você gastar tudo isso e não gastar em placa de vídeo. Muita gente acaba comprando, por exemplo, eu comprei aqui um i5 e aí a pessoa quer comprar a memória mais rápida porque ele acha que vai compensar isso. Galera, não funciona assim. Primeiro que você tem que ver qual o clock que aquele CPU aguenta, lembrando que tem o clock padrão, normalmente para DDR5 na casa dos 6.000 megatransfers por segundo ou 6.000 MHz, e lá para DDR4 na casa dos 3.000, 3.200, dependendo do modelo, e acima disso é overclock. Às vezes é melhor você comprar uma quantidade maior de memória do que um clock mais alto. Às vezes ainda que você perca um pouquinho, vai ser tão pouco, e a quantidade de memória importa muito. Eu já vi muita gente comprando um módulo de memória, né, um pente de memória com clock alto, porque falou, não, depois eu compro outro, porque daí... E ele perdeu um monte de performance, basicamente. Então, pare de gastar dinheiro errado em memória. Compre em quantidade, não só pelo clock. E claro, tem um erro adicional, né, que é a pessoa comprar a memória e não ligar o XMP. Se eu não sei fazer isso, vai lá no Lock Gamer, que tem tudo que você precisa saber depois de montar, antes de montar, montando um PC, inclusive ativar o XMP. Com mais informação, parece que as pessoas, elas se perdem. Placa-mãe. Muita gente gasta demais e muita gente gasta de menos em placa-mãe. Nos dois âmbitos, elas acabam comprando errado. Muita gente se apega no teste de VRM, o que é importante. Eu não sei o que é VRM. É basicamente aquilo que vai ser responsável por alimentar ou controlar a energia que vai pro seu CPU. E quanto mais eficiente ele fizer aquilo, quanto mais eficiente for esse trabalho, melhor vai ser a estabilidade do seu sistema e menos a placa-mãe em tese vai sofrer. A construção e tudo mais acaba entrando nisso, mas se você quer uma informação básica, normalmente você olhando pra placa-mãe, se você vê se ela tem um dissipadorzinho em cima dos VRMs ali, já é um bom sinal. Isso não conta a história toda, óbvio, mas já é um bom sinal. Tem gente que coloca processador muito caro em placa-mãe muito barata, e o problema não é o preço da placa-mãe, é a construção da placa-mãe, e tem gente que coloca CPU muito barato em placa-mãe muito cara. Para de gastar dinheiro com placa-mãe top. Você não compra placa-mãe só por conta da construção, claro, tem outros atributos, como por exemplo, quantidade de portos USB também é importante, as pessoas esquecem, se tem suporte ao que você precisa. Placa de vídeo é basicamente o console do seu PC, né? Parece que você tá pegando um PlayStation 5 Pro e enfiando no seu PC. Agora sim, vai rodar tudo. É só eu carregar o jogo na placa de vídeo e vai resolver todo o problema. Na hora de escolher, muita gente acaba se empolgando no CPU e esquecendo da placa de vídeo. Não, eu peguei um i9 e a placa de vídeo, eu peguei uma RTX 3060, porque a 3060 é top. Eu vi aquele carinha lá falando no vídeo que roda tudo essa placa de vídeo. E o roda tudo é muito relativo, galera. Claro, tem placas que rodam tudo mesmo, mas o rodar tudo não é rodar com tudo no Ultra, não é rodar tudo com a melhor taxa de frames, não é rodar tudo com o melhor desempenho possível. E rodar tudo não quer dizer que você precisa colocar um processador absurdo nessa placa de vídeo. Aliás, inclusive eu recomendo, gaste mais na placa de vídeo do que no processador. Só não gaste demais na placa de vídeo, não gaste nada no processador. É tudo uma questão de equilíbrio. O erro comum é isso, as pessoas não conseguem dimensionar o que é a placa de vídeo que ele tá comprando. Claro, uma 4090, uma 5090, uma placa muito top, tá, mas não quer dizer, sei lá, tipo, R$1.500 é muito dinheiro pra você que a placa é uma placa forte. Porque não, eu gastei R$1.500 na placa de vídeo e R$1.500 no processador. Essa conta nem sempre fecha. E às vezes você pode estar gastando demais uma coisa e menos na outra. E o contrário também acontece. É claro que esse é um erro muito comum. Nossa, comprei uma RTX 4090 e coloquei no meu i5 para rodar jogos em Full HD. Não é pra você comprar uma placa de vídeo que é pra 4K pra rodar em Full HD. Mas eu vi no teste que fizeram lá que eles usam a 4090, então tem que usar 4090. Não. Aquele é um cenário justamente pra mostrar que o CPU tá rodando sem nenhum limitador. Você não vai colocar uma placa de vídeo tão forte pra rodar em Full HD. As placas, elas costumam ter recomendações de resolução. Compra a placa que normalmente se encaixa melhor na sua resolução. Claro que a gente tem upscaling, um monte de coisa, mas não precisa comprar a placa de vídeo tão top pra rodar em Full HD. Para de gastar dinheiro à toa. E aqui a gente tem um componente que acaba ficando meio de lado, ou acaba sendo comprado sem saber que desperdiçaram dinheiro nele. E eu tô falando do armazenamento. Não compre HD pra ser o sistema ou o único disco no seu sistema, no caso, né? Primeiro que tem jogos que já não conseguem rodar no HD. Imagina você rodar um Flight Simulator, não dá. E tem outros exemplos. Hoje em dia os jogos, eles não têm mais aquela tela de carregamento, eles têm um load constante, eles estão sempre carregando o jogo. O que significa que você vai começar a encontrar uma instabilidade absurda. Às vezes você até montou uma configuração legal, mesmo que seja um PCzinho Big Mac ali, você montou uma configuração legal, mas você tá perdendo performance porque o seu HD não vai acompanhar. Então não, HD não dá mais. Hoje em dia a gente tem SSD SATA, M.2, tem NVMe, tem
M.2 SATA, enfim. SSD, dá pra você comprar o DRAM cashless, é o que não tem cache com DRAM, que não tem memória dedicada, não tem um mecanismo dedicado pra fazer o cache? Dá. Se ele for o mais barato, o mais simples possível, realmente não dá pra recomendar. Claro, ele é um bom quebra-galho, talvez, numa situação de desespero do eu tenho um HD, não tenho dinheiro nenhum, mas se você vai montar um PC, não dá pra recomendar isso hoje em dia. Tá cada vez mais difícil recomendar SSD SATA, porque o SSD SATA, ele tá ao mesmo preço dos SSDs M.2 NVMe. E esses SSDs são uma maravilha, porque você simplesmente encaixa ele na sua placa-mãe e esquece, não tem cabo, não tem incomodação, não tem nada. Os SSDs se diferenciam não é só pela marca, não é pela cor, não é porque tem dissipador ou não tem dissipador, eles têm algumas especificações, vai ser a controladora que ele tem, né? E claro, as velocidades que ele alcança e também a durabilidade dele, né? Então, o TBW dele, a velocidade de escrita, tudo isso é importante. As pessoas ignoram por quê? Porque é muito chato ficar pesquisando isso. Não adianta nada também você comprar um SSD super rápido para sua máquina que é mais simples. Se você montou um PC que ele é PCI Express 3.0, para que você vai comprar um NVMe PCI Express 4.0? Ah, porque eu vi que a velocidade dele é alta. Não adianta, porque ele vai ficar limitado pela geração do PCI Express. O PCI Express 3.0 é mais lento, logo você não vai extrair toda aquela performance. Gasta em quantidade, não gasta em velocidade só. A fonte de alimentação é um grande problema, ou pode se tornar um grande problema na sua configuração. Por quê? Muita gente economiza. Eu vi essa daqui que é suficiente, eu fiz a conta lá no Power Supply Calculator, porque eu vi lá na internet que o Power Supply Calculator ou esses outros sites que calculam justamente quanto que vai consumir o seu PC em carga. Mas ele não deixa nenhuma folga no sistema do tipo, olha, vai funcionar de boa nesse range, mas se você colocar uma fonte nesse limite, ela vai estar trabalhando do limite. Meu sistema precisa de uma fonte de 600. Se você coloca uma de 600, ele vai funcionar, mas a fonte vai estar funcionando sempre próxima do limite. A fonte de alimentação, ela começa a perder eficiência conforme ela chega próximo do limite do consumo, né? Ou seja, ela desperdiça mais energia para entregar aquela energia limpa para o seu PC. E quanto mais você trabalha no limite com qualquer componente, isso desgasta mais. Ah, então vou ter dó de desgastar a fonte? Eu paguei os 600 watts, eu vou gastar os 600 watts. Uma brincadeira bem divertida, mas lembra, isso aí passa energia para os componentes no seu PC. Então não economize em fonte de alimentação. Deixa uma folga, compra fonte de qualidade, não vai só por selinho, por marca, por nada disso, né? Vai pela certificação, mas procure a Cybernetics, que é uma certificação melhor. A fonte não é a coisa mais cara do seu sistema, mas ela pode acabar com a coisa mais cara que você tem dentro do seu PC. Tem mais um monte de coisas que eu poderia dizer pra vocês, mas eu vou deixar pra outro vídeo, vou deixar pra um outro momento. Mas é claro que eu não podia deixar de falar também de gabinete, caixa de metal que vai às peças do seu PC, também não poderia deixar de falar disso. Cada vez mais eu vejo as pessoas comprando micro-ondas pra montar um PC dentro. Galera, entenda. Quando você monta um PC, uma das coisas que a gente sempre ignora é que ele exala calor. Você esquece desse detalhe. Então você vai lá, monta um PC, caramba, eu tenho um PC top, agora eu montei um PCzão, e você bota lá no seu quarto, bota lá no seu escritório, bota onde for, e aí você sente o calor dele, literalmente. As pessoas têm comprado case só pelo visual, e eu entendo que isso aconteça quando você não tem informação sobre isso, mas não dá pra cometer esse erro, porque ele pode custar caro pra você, ou senão eles podem simplesmente acabar com a sua experiência. Às vezes você montou um setup super legal, um PC bacana, e ele tá dando thermal throttling, que deveria ser o pavor do PC. Por quê? O que isso significa? Significa que você montou uma configuração legal, mas que ela tá fervendo lá dentro, e aí o computador, que é um computador, ele pensa assim, bom, pra não mandar tudo isso pro ralo, vamos diminuir o clock de tudo, ou seja, vamos trabalhar mais lento, vamos mais devagar, galera, senão nós vamos desmaiar nesse calorzão. E aí você compra um PC, paga por ele e recebe, sei lá, 50% da performance dele, quando não menos, né? Porque dependendo de quão severo é o thermal throttling, ele pode jogar o clock lá embaixo. Tipo, eu já vi CPU rodar em 200 MHz, enquanto ele deveria estar rodando a 4 GHz. E eu vou deixar uma última dica aqui. Um air cooler não é melhor do que o water cooler. E o water cooler também não é melhor do que o air cooler. Os dois são diferentes opções para resolver o problema. O water cooler, ele pode ou não ser mais eficiente do que o air cooler, né? Dependendo do modelo, da construção e do objetivo. Então, para algumas situações o air cooler é melhor, para outras o water cooler é melhor. Você não precisa gastar uma grana absurda num air cooler ou num water cooler para um Ryzen 5 ou para um i5. Não desperdice dinheiro nessas coisas. Mas o que você pode fazer é deixar um like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E deixar aí nos comentários também o que você acha que é um desperdício de dinheiro. Quais são erros que você já viu as pessoas cometerem na hora de comprar. E diga se alguma dessas dicas te ajudou.